Olá, você conectado com o diariodegoias.com.br. Você está conosco agora no diálogo com o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivard Madureira. Vamos dialogar sobre o funcionamento da instituição agora, né, em virtude do coronavírus, e qual é a perspectiva da instituição a partir de agora. Reitor, obrigado por atender aqui o nosso convite para essa entrevista. Aos nossos internautas, bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Altair, pela oportunidade de estar aqui com você. Sempre uma satisfação conversar com você. E vamos falar um pouquinho aí da UFG nesses tempos de pandemia. Bom, de fato, eu costumo dizer que nesse período a gente pode dividir ele em 3 ou 4 momentos, que alguns deles ocorreram simultaneamente, né? O primeiro momento, lá no meados de março, né, foi um momento de tomar decisões para garantir principalmente a segurança das pessoas, né, que trabalham na universidade, da população como um todo, decisões sempre muito alinhadas com as nossas autoridades sanitárias. Então, foi um primeiro momento de muita perplexidade, né, de muita incerteza, e que nos trouxe situações completamente inusitadas. Então, nós suspendemos a questão das atividades acadêmicas na universidade, né? Nós fizemos uma série de medidas aqui para garantir isso. O outro momento, que começou simultaneamente a esse, foi como garantir que a universidade minimamente continuasse funcionando, né? Ou não deixasse de prestar os serviços ao cidadão que nos demanda e todas as atividades administrativas. Isso foi rapidamente solucionado, né? Com um esquema de trabalho semipresencial, em rodízio, de trabalho remoto, mas tudo organizado para que as coisas fluíssem normalmente, né? Também, quase que simultaneamente a isso, a universidade entrou com uma atividade muito forte no enfrentamento da pandemia, né? A atividade de enfrentamento, você já noticiou várias vezes, nos seus programas de rádio, a gente conseguiu oferecer um serviço extremamente diferenciado nas mais diferentes questões ligadas à pandemia, seja na produção de EPI, de álcool gel, seja no desenvolvimento de respiradores, seja no monitoramento da doença, no estudo, como essa doença evolui, no Hospital das Clínicas, no diagnóstico. Então, são dezenas de serviços, né? E de pesquisas e de serviços mesmo que estão sendo desenvolvidos, envolvendo aí, certamente, perto de 1.000 pessoas, entre professores, estudantes, técnicos administrativos e também voluntários que têm se somado conosco, né? Sim. E agora chega a outra situação, né? Em função da incerteza que a gente tem, né? Talvez eu tenha feito bastante, tenho participado bastante de lives, de entrevistas, em diversos espaços, e a pergunta recorrente de todos é quando a universidade volta? Quando voltam as aulas? Qual é a perspectiva, né, de certa forma? E essa resposta, assim, eu estou procurando também. Ninguém consegue dar essa resposta porque não temos um quadro definido o suficiente, né? Para que a gente, olha, vamos voltar em junho, julho, agosto, dezembro, janeiro. Ninguém pode fazer essa afirmação com segurança hoje, porque mesmo os especialistas, as autoridades maiores, os epidemiologistas, não conseguem dizer isso com precisão. E é muito compreensível isso, porque, primeiro, nós não temos ainda o tratamento para a doença. Nós temos várias tentativas, né, com vários medicamentos,
mas ainda não temos tratamento. Nós não temos uma quantidade de testes rápidos e os testes que demoram mais um pouco, em grande volume para testar a população em massa. Nós não temos isso também. E nós não temos ainda vacina. Então, qualquer volta agora, ela traz muito risco. E na universidade, eu diria que o risco é até maior, porque nós temos gente de todos os locais que frequentam a universidade. Né? E ambientes muito fechados também, né? Porque a sala de aula é um ambiente bem fechado. Né? Fechado, exatamente. Então, um ambiente muito propício para a propagação da doença. Então, nós temos que andar mais ou menos, né, em sintonia com os demais níveis da educação e, claro, nos pautando pelas autoridades. Alguns especialistas, e acho que esse foi, na nossa conversa pelo WhatsApp, foi uma coisa que eu disse em alguma entrevista e que chamou a atenção, alguns especialistas acham que a gente não volta esse ano. Eu não afirmo isso, porque não tem elementos para isso, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, que a situação é bem diferente da gente, eles não vão voltar com aulas presenciais esse ano. Então, em função disso tudo, Altair, a gente entra na quarta etapa, que é acho que o ponto principal da nossa conversa aqui hoje. Uhum. Que é como a gente se prepara para essa situação. De que forma a gente se prepara para essa situação? Primeiro, já há praticamente um mês, nós temos um grupo de trabalho discutindo em profundidade as condições que a gente tem para fazer atividades remotas, né? Quais atividades podem ser substituídas por atividades remotas, porque nem todas podem ser substituídas, né? Uhum. Nós temos atividades práticas que são impossíveis de fazer remotamente com a tecnologia disponível hoje. Qual a infraestrutura que a gente tem para que isso aconteça, né? As nossas redes, o suporte que a gente tem no nosso CIAR, que é o Centro. E no caso, reitor, os cursos têm perfis diferentes. Talvez algum curso mais, digamos, mais favorável ao ensino não presencial, digamos, o curso da área de humanas, né, por exemplo, já seja mais favorável, ou seja, que eles possam reabrir, ou seja, a reabertura por cursos e não toda a instituição? Sim, mas mesmo nesses cursos, nós encontraremos, assim, algumas dificuldades, porque eu acho que ainda a gente não se preparou para os cursos presenciais migrarem automaticamente para EAD. Isso envolve, por exemplo, o próprio professor, né, que precisa ser capacitado. Nem todos os professores estão prontos para passar o conteúdo, os conteúdos não estão prontos. Mas né? Os professores, reitor, na área privada, né, na área em faculdades, em ensino médio, eles se adaptaram em poucas semanas. Ou seja, os professores da UFG não estão muito acomodados, de certa forma, nessa situação? Não, de forma nenhuma. Acho que há uma predisposição, né, para isso. A gente está avançando nisso. A gente tem um agravante, Altair, que hoje a gente lê nas matérias dos jornais, dos principais jornais. Hoje mesmo a Folha de São Paulo traz isso. O Popular também traz isso hoje, que da ineficácia da utilização dessas tecnologias digitais no que diz respeito à isonomia também dos estudantes. Eu falei eu estava elaborando a minha resposta, eu falei do lado do docente, que precisa readequar seus conteúdos. Essa talvez seja a parte mais fácil, né, de ser feita, né? Tem a questão da nossa estrutura, que precisa ser feita, e o problema do estudante, né? Porque nós temos estudantes de baixíssima renda que a gente precisa prover os meios para esse estudante ter acesso. Nós fizemos um levantamento, Altair, com 8 mil, nós aplicamos um questionário, obtivemos 8 mil respostas dos estudantes. Essas respostas estão sendo tabuladas nesse momento, e nós estamos, a partir dessas respostas, nós estamos conhecendo a realidade para que a gente possa tomar medidas. Paralelamente, o Conselho Universitário, na última sexta-feira, decidiu avaliar uma resolução que nós propusemos. Esse GT que eu falei anteriormente sugere uma resolução
das atividades que a gente pode avançar mais rapidamente. Dentre elas, as atividades de pós-graduação, atividades de extensão, trabalhos de conclusão de curso e algumas coisas dessa natureza. E, gradativamente, entrando nas atividades de ensino. Essa questão deve ser equacionada aí nas próximas semanas. A gente deve ter novidades sobre isso, mas a nossa preocupação é, quando voltarmos, a gente não tem como voltar na situação plena de uma universidade cheia de gente. Nós vamos ter que certamente combinar atividades remotas com atividades presenciais. Talvez fazendo rodízio de turmas, de disciplinas. Então, tudo isso está sendo preparado. Diminui dessa forma a presença de pessoas, né, convivendo em diversos cursos. Certamente seria uma decisão bastante coerente, né, para esse momento. É isso, nós estamos trabalhando fortemente nisso, né? É claro que a universidade é um ambiente sempre de muita discussão, né? Tem pessoas que estão mais contrárias a isso. Tivemos um longo debate, quase 3 horas de discussão na última sexta-feira, mas a ampla maioria sinaliza esse caminho para a universidade. Eu acho que a universidade está fazendo isso com muita responsabilidade. E nós estamos mais ou menos no mesmo ritmo das 69 universidades federais do país. Nenhuma avançou muito na educação à distância por conta da fragilidade econômica dos nossos estudantes. Mas nós vamos, uma vez diagnosticado o problema, Altair, não justifica mais você não enfrentar, você tem que achar a saída. Uma coisa é você ter um problema, né, e não conhecer. A partir do momento que você conhece, a sua obrigação é enfrentar, e nós enfrentamos. Então, detalhe, a universidade é o lugar de levantamento de problemas e busca de soluções. Né? Exatamente. E esse é o problema que é muito crítico para nós. O TCC começa com o problema, né? Eu não me esqueço disso. Qual é o problema da sua pesquisa? Exatamente. Mas, então, assim, eu acredito que a gente vai avançar, né? Eu quero aproveitar esse espaço para dizer para os estudantes que vão acompanhar essa nossa entrevista, com certeza, que eles estejam certos que tudo está sendo feito pensando na segurança dele, na qualidade e na isonomia de tratamento. Precisamos garantir esses 3 pilares para qualquer coisa que a gente for fazer. E isso está sendo feito por uma comissão de gente muito preparada e com respaldo do Conselho Universitário, que é o órgão máximo deliberativo da universidade. A Universidade Federal de Goiás pode tomar decisões em virtude do grau de casos, né, o volume de casos aqui em Goiás, levando em consideração aí algumas projeções que, inclusive, foram feitas lá pelo Instituto de Ciências Biológicas, né, aquele documento técnico, agora a segunda versão, divulgada na última quinta-feira, aponta que piorou o cenário, o pior cenário da pandemia piorou muito, né, em virtude do crescimento no volume de casos em Goiás. E em relação à análise feita na primeira versão. Esse documento também é levado em consideração na UFG para tomar decisões? Sem dúvida nenhuma, né? Esse grupo, né, e ressalto que são pesquisadores que, alguns deles, né, deixaram de trabalhar com a sua linha de pesquisa tradicional, mas pelo conhecimento acumulado e pela competência poderiam ajudar nessa modelagem, juntamente com epidemiologistas, e produziram um documento muito robusto, né? Você deve ter lido os 2 documentos. Uma entrevista você até comentou, né, do peso de uma tese, na verdade, uma tese de doutorado, na verdade, pelo peso e pela complexidade desse trabalho. E certo que isso nos ajuda aqui a planejar. Agora, acho que o que precisamos aproveitar, e esse acho que é um consenso, apesar de que há resistência grande de muitas pessoas ainda, é que nós precisamos, Altair, garantir o distanciamento. Nós não temos ainda, como eu falei no início, nós não temos armas contra o vírus. Nós temos armas só de defesa, né? E as armas de defesa é sair de máscara, quando precisar sair, melhor não sair. Eu vejo que você deve estar em casa, eu estou na reitoria, mas eu moro aqui do lado, eu venho aqui para assinar algum documento e volto. A maioria do meu trabalho eu faço de casa.
é o uso da máscara, é a higiene e é o distanciamento social. Nós precisamos voltar aos níveis de 50%, porque aquela pesquisa mostra que se a gente voltar para 50%, nós vamos atravessar esse período com menos perdas, né? E a vida tem que estar em primeiro lugar. Agora, reitor, independente desse documento, na contramão aí cresce muito na opinião pública a volta da normalidade. O Conselho de Medicina aí fez uma abordagem recentemente reforçando o que a Associação dos Hospitais tem apontado, né, que, ou seja, o sistema de saúde privado, principalmente, está carente de clientes, né, de certa forma, e a área médica está querendo que saiamos do isolamento social para o distanciamento social. Essa pressão, de certa forma, ela também chega na Universidade Federal de Goiás, ou não? Chega, claro que chega, né? Existem, né, pessoas... O presidente, né, Jair Bolsonaro, que é, né, de certa forma, a quem a UFG está vinculada, né, que é o governo federal, o governo federal, o executivo, também pressiona com esse discurso do presidente? Olha, de alguma forma, sim, né? E eu acho que essas posições, elas têm confundido muito a população, né? E o que mais preocupa é que quando muitas dessas posições são reforçadas, né? Tentando minimizar algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia. O número de casos cresce. O fato dos hospitais estarem vazios não quer dizer que eles não estarão cheios amanhã ou depois, com a maior circulação de pessoas. Aliás, é até um bom sinal que eles estejam vazios agora, porque se tivermos um avanço da doença, eles estarão cheios e a gente vai precisar de todos esses hospitais. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, pelo exemplo que a gente vê no mundo inteiro, acho que nós não estamos inventando nada, né? Você vê os países que sofreram mais no início, até hoje estão vivenciando esse afastamento. Ontem, a Alemanha volta com as partidas de futebol, sem público, sem uma série de cuidados adicionais, e olha que eles devem estar uns 2 meses na nossa frente em relação à pandemia do início. Então, nós temos que ter essa paciência agora. O governo federal não pode se omitir em ajudar os empresários e principalmente a população, que, claro, eu entendo a angústia das pessoas que ficam sem renda, mas, de novo, a vida é mais importante. A pressão nas universidades, ela existe, mas nós vamos trabalhar com muita segurança em relação às pessoas, até porque a gente tem os especialistas aqui, né? Eu prefiro acreditar nos epidemiologistas que estão estudando isso, né, do que em afirmações baseadas em fatores econômicos. Agora, reitor da UFG, falando aqui aos nossos internautas aqui do Diário de Goiás, o senhor disse que, então, há uma preparação, né, um plano, há um estudo, né? O senhor acha que em quantas semanas é possível traçar, incluindo o resultado da pesquisa, em quantas semanas a UFG vai ter, então, aí um caminho mais claro, de certa forma? Olha, Altair, eu espero que nós teremos outro conselho universitário já na sexta-feira, e nesse conselho a gente espera que a resolução, que não é uma resolução que ela equaciona todas as questões, mas ela equaciona algumas e já aponta em direção a outras, né? A gente já deve ter alguma evolução já para a semana que vem. Isso vai ser um processo contínuo, né? Vai ser necessário uma vigilância evento a evento para saber como tratar, porque vai ser tudo muito novo, como eu disse, né? Imagine a gente amanhã ter uma sala de aula da medicina com 100 alunos juntos, né? Como? Impossível, né? Nós vamos ter que ter esse esquema. Aí nós temos que estudar nossa infraestrutura toda, né? A possibilidade, inclusive, material disso, né? Para algumas aulas presenciais, será que nós vamos ter que montar umas tendas e ter aula no espaço com mais ventilação? Os Estados Unidos fez isso. Será que nós vamos ter, né, suporte do governo federal para esse tipo? A gente sabe da situação financeira da UFG. Mas eu acredito, assim, aí é uma expectativa minha,
E aí tem um detalhe, o centro de eventos pode virar sala de aula, né? Porque é um local... Pode, é uma sala de aula enorme, né? Exato. Ali cabe sentados 5.000 pessoas, se a gente colocar o distanciamento, certamente a gente vai conseguir colocar ali por baixo 600, 700 pessoas, se for preciso, ou dividi-lo e fazer 4 salas de aula de 200 pessoas, no caso disso ser necessário. Mas, assim, como a universidade é composta por pessoas muito, muito criativas e muito inquietas do ponto de vista de buscar soluções, eu tenho certeza que as contribuições, inclusive dos estudantes, né, da sociedade, dos professores, vai ajudar a gente a achar essa melhor solução, porque qualquer solução que a gente der agora, a gente já sabe que ela vai ter problemas, e ela vai ter que ser acompanhada cotidianamente e ser readequada em tempo real. Fala-se que o novo normal vai impactar muito, né, sobre a vida de todos os segmentos. Imaginando aí o horizonte da Universidade Federal de Goiás para os próximos 12 meses, ou talvez até um pouco mais, quer dizer, na verdade, essas medidas não são tão só imediatas, são para longo prazo, né, de certa forma. Exatamente. É a realidade. Temos que pensar nesse horizonte aí de 12 a 18 meses até a gente ter essa situação superada, né? E certamente isso vai trazer novos paradigmas, né? Para o nosso dia a dia. Certamente as atividades remotas estarão presentes para sempre, né? Veja essa entrevista que nós estamos fazendo aqui, veja as reuniões que a gente tem feito de conselho universitário com 80 pessoas e transcorrendo na mais absoluta normalidade, ou seja, teremos um novo normal, né? Agora, a essência da universidade, que é o debate, que é, né, esse contato no dia a dia, jamais vai se perder, só que ele será diferente, né? Ele não será com a intensidade que era, pelo menos por um tempo. Talvez daqui a um tempinho maior volte tudo com a intensidade que era antes, mas a essência de ter uma universidade onde as pessoas se encontram, debatem e fazem o desenvolvimento das suas atividades é essencial para a formação. Não se fala nem de longe de substituir, né, a universidade por um organismo não presencial. Isso não faz o menor sentido, aí não seríamos mais universidade. Reitor, uma pergunta bem, digamos assim, para fechar o nosso diálogo. Esse ano, o ano letivo na UFG ainda é recuperável ou já está perdido? Na minha opinião, absolutamente recuperável. Eu não jogo a toalha, viu, Altair? Eu acho que tem muitas pessoas nessa expectativa. Nós só temos que, naqueles princípios, a gente garantir, né, a isonomia, a segurança e a qualidade, né? Até agora, vamos fazer uma analogia que talvez não seja boa, mas eu vou fazer. Nós já tivemos paralisações de mais de 90 dias. Nós estamos hoje com 60 dias de paralisação. Sim. E a gente conseguiu recuperar até paralisações superiores a 90 dias, a gente conseguiu recuperar. Então, o ano civil, ele não obedece, o ano da UFG, o calendário, ele não está submetido ao ano civil. A gente vai reajustar o calendário e, certamente, nós vamos gastar 2 ou 3 anos para cair no ano civil de novo. Mas não vejo isso como problemático. Isso não é impeditivo que a gente avance, né? De fato. Reitor, obrigado pela entrevista, né, dando aí claramente uma perspectiva, né, qual a perspectiva real para os milhares de estudantes da Universidade Federal de Goiás, os professores também, e vamos acompanhar, então, nessas próximas reuniões do Conselho Universitário, como esses dados, né, serão, de certa forma, e como é que eles vão indicar, né, qual os caminhos, né, nas próximas semanas para a instituição. Obrigado ao senhor pela entrevista, aqui aos nossos ouvintes internautas também do Diário de Goiás. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, sempre à disposição, é um prazer falar com você e com os ouvintes aí do Diário de Goiás. Obrigado.